Você já reparou como sua mente é capaz de te levar para lugares que o seu corpo ainda não chegou? Muitas vezes você se pega pensando em cenários de vitória, de superação, de conquista, mas em outras ocasiões, a mesma mente que te inspira também te aprisiona em medos, dúvidas e lembranças que parecem nunca ir embora. A verdade é que a mente é como um campo fértil. Aquilo que você semeia, cresce. Se você planta pensamentos de derrota, de insegurança, de incapacidade, cedo ou tarde, eles se tornam parte da sua realidade. Mas, se você decide alimentar sua mente com a verdade de Deus, com princípios que fortalecem sua fé e moldam suas atitudes, você começa a ver transformações que ultrapassam qualquer limite humano. Quantas vezes você já escutou pessoas dizendo que não conseguem controlar seus pensamentos? Talvez até você mesmo tenha repetido isso. Eu não consigo parar de pensar em coisas ruins. Ou, parece que minha mente não descansa. Mas a Bíblia é clara quando nos diz em Romanos 12:2 que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso significa que sim, é possível disciplinar sua mente, mas essa disciplina não vem pela força humana, vem pela entrega à palavra e pela prática diária de princípios espirituais. Imagine alguém que acorda todos os dias já reclamando, pensando que nada vai dar certo. Essa pessoa pode ser um trabalhador comum, um estudante ou até alguém que vive rodeado de oportunidades. Mas por causa da forma como enxerga a vida, tudo parece pesado, tudo parece impossível. Agora imagine outra pessoa que, diante das mesmas dificuldades, escolhe começar o dia agradecendo, buscando em oração e colocando em prática aquilo que aprendeu da palavra. O caminho de ambas é totalmente diferente, e o que separa uma da outra não são as circunstâncias, mas o que elas alimentam na mente. Disciplinar sua mente não significa não ter pensamentos ruins, mas significa decidir o que fazer quando eles aparecem. É como alguém que está no controle de uma porta. Você decide quem entra e quem não entra. Pensamentos de medo batem à porta? Você pode até ouvir o barulho, mas não precisa deixar que eles se instalem. Ansiedade aparece? Você reconhece, mas não permite que tome conta do seu coração. Em Filipenses 4:8 está escrito: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse é o filtro que deve guiar sua mente. Talvez hoje você precise começar entendendo que não é escravo daquilo que pensa. Você não precisa viver prisioneiro de lembranças, de traumas ou de palavras negativas que lançaram sobre você. Existe um poder maior, o poder da verdade de Deus, capaz de transformar sua forma de enxergar tudo ao seu redor. E quando sua mente é renovada, sua vida inteira muda. Seus relacionamentos, suas decisões, sua forma de agir diante das dificuldades. Agora, quero te desafiar a fazer algo simples, mas poderoso. Escreva aqui nos comentários a palavra transformação. Essa palavra não é apenas um comentário, mas uma declaração de fé, de que você está disposto a disciplinar sua mente e permitir que a verdade de Deus molde sua vida. Escrevendo essa palavra, você ativa dentro de si um compromisso público com essa mudança. Quando você escolhe disciplinar sua mente, logo percebe que não se trata apenas de mudar pensamentos, mas de mudar a forma como você reage ao mundo. Muitas pessoas acreditam que basta repetir frases positivas ou ignorar as dificuldades para ter uma mente saudável, mas isso não é suficiente. Você pode até conseguir disfarçar suas angústias por um tempo, mas se não encher sua mente com verdades sólidas, cedo ou tarde os medos voltam, a ansiedade retorna e os mesmos erros se repetem.
É por isso que Deus nos chama a enraizar nossa mente em princípios eternos, porque somente assim conseguimos permanecer firmes diante de qualquer tempestade. Pense em um agricultor que deseja colher bons frutos. Ele não pode simplesmente jogar sementes de qualquer jeito e esperar resultados milagrosos. Ele precisa preparar a terra, cuidar, regar, proteger contra pragas e esperar o tempo certo da colheita. Assim é com sua mente. Não basta apenas desejar transformação, é preciso cultivar diariamente os pensamentos corretos, vigiar aquilo que você consome, o que você lê, o que assiste e as palavras que permite entrar no coração. Como está escrito em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardar o coração é também vigiar a mente, porque tudo o que você alimenta dentro de si se manifesta em atitudes e escolhas. Muitas vezes, sua mente se acostuma com padrões de pensamento que você nem percebe mais. Por exemplo, talvez você cresceu ouvindo que não era capaz, que nunca chegaria longe, que não tinha talento ou inteligência suficiente. Essas palavras podem ter sido ditas por familiares, professores ou até pessoas que você respeitava. Sem perceber, você deixou que essas sementes de dúvida germinassem e hoje colhe frutos de insegurança. Mas quando você confronta essas mentiras com a palavra de Deus, você descobre uma nova identidade. Você lê em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa verdade quebra as correntes da mentira e mostra que sua vida tem um propósito maior do que aquilo que foi dito a você no passado. Outro aspecto importante da disciplina mental é a perseverança. Não adianta começar hoje decidido a mudar e amanhã abandonar tudo. É como alguém que decide treinar o corpo. Os primeiros dias parecem difíceis, cansativos, mas com o tempo os resultados começam a aparecer. O mesmo acontece com a mente. No começo, você precisa se esforçar mais para vigiar seus pensamentos, mas depois isso se torna natural, porque sua mente já estará acostumada com o novo padrão. Agora, quero que você imagine como sua vida seria se sua mente estivesse completamente alinhada com a verdade de Deus. Imagine acordar sem o peso da ansiedade, viver sem medo constante do amanhã, tomar decisões não baseado na insegurança, mas na confiança de que o Senhor dirige seus passos. Essa transformação é possível, mas depende de uma escolha. A escolha de disciplinar sua mente todos os dias. E já que estamos falando sobre escolhas, eu quero te pedir uma interação especial agora. Se você está aqui até este ponto do vídeo, é porque realmente deseja mudança. Então, além de deixar o seu comentário, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Mas não apenas se inscrever como quem aperta um botão sem pensar. Inscreva-se como um compromisso pessoal de caminhar junto nesta jornada. Cada vídeo aqui é preparado para fortalecer sua fé, renovar sua mente e inspirar suas atitudes. Ao se inscrever, você não apenas recebe conteúdo, mas se torna parte de uma comunidade que está crescendo em direção a uma vida transformada. E acredite, quando você participa, quando você declara sua fé, o impacto dentro de você é muito maior. Então inscreva-se, ative o sininho para receber notificações, mas principalmente escreva essa frase que será a sua declaração pública de transformação mental. Você já parou para perceber quantas batalhas que você enfrenta começam primeiro na sua mente? Antes mesmo de uma derrota se manifestar na prática, ela já havia sido vencida dentro dos pensamentos. Da mesma forma, antes de uma vitória se tornar visível, ela já havia sido conquistada primeiro no coração e na mente. É por isso que disciplinar seus pensamentos não é um detalhe, mas sim a base
para uma vida vitoriosa. Veja como isso funciona. Uma pessoa que acredita ser incapaz dificilmente terá coragem de arriscar algo novo. Se ela recebe uma oportunidade de trabalho, um desafio acadêmico ou até mesmo a chance de compartilhar a própria fé, ela recua, porque já está vencida em sua mente. Por outro lado, alguém que aprendeu a renovar sua mente com a verdade de Deus, encara desafios não com medo, mas com confiança de que não caminha sozinho. Como está escrito em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É justamente essa promessa que precisa ocupar o centro da sua mente quando os medos surgirem. Cada vez que um pensamento de incapacidade tenta se instalar, você precisa responder com a verdade da palavra. Isso não é religiosidade, é uma estratégia de sobrevivência espiritual. Porque se você deixar sua mente ser dominada pela dúvida, sua fé se enfraquece. Mas quando você fortalece sua mente com a verdade, você permanece de pé. Talvez você esteja enfrentando hoje situações que parecem maiores do que sua capacidade. Dívidas, problemas de saúde, crises familiares ou até a sensação de que não tem forças para continuar. Sua mente pode até tentar convencer você de que não há saída. Mas a verdade de Deus sempre aponta um caminho. É aqui que entra a disciplina mental. Você precisa escolher a quem vai dar ouvidos, a voz da derrota ou a voz de Deus. Lembre-se de que até personagens bíblicos enfrentaram essa luta. Davi, antes de enfrentar Golias, já havia vencido aquela batalha na mente. Todos ao seu redor só enxergavam um gigante invencível, mas ele enxergava um inimigo derrotado porque sua confiança estava em Deus. Essa mentalidade não nasceu no dia da luta, mas foi construída diariamente enquanto ele cuidava das ovelhas e buscava a presença de Deus. Isso mostra que a forma como você treina sua mente nas pequenas situações é o que vai determinar como você reagirá nos grandes desafios. Agora, pense em como você tem alimentado sua mente nos últimos dias. Você tem gastado horas com preocupações que só aumentam a ansiedade? Tem deixado sua imaginação correr solta em cenários de fracasso? Ou tem usado seu tempo para se encher de esperança, de fé e de promessas que alimentam sua alma? Essa resposta é fundamental, porque sua vida caminha na direção dos seus pensamentos. Disciplinar sua mente também envolve escolher suas companhias. Se você convive diariamente com pessoas que só reclamam, que só falam de problemas e que não acreditam em nada além da derrota, sua mente será contaminada por esse padrão. Mas, se você se cerca de pessoas que têm fé, que compartilham esperança e que vivem de acordo com princípios de verdade, sua mente se fortalece. Isso não significa se afastar de todos que pensam diferente, mas significa saber o que você vai absorver e o que você vai rejeitar. Outra prática que fortalece sua mente é o hábito da gratidão. Muitas vezes, você foca tanto no que falta, que se esquece de agradecer pelo que já tem. Esse hábito abre espaço para que sua mente se acostume a enxergar o lado bom das coisas. Quando você escolhe agradecer, sua perspectiva muda e os problemas deixam de parecer maiores do que são. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É por isso que quero te incentivar a começar a praticar hoje. Todas as vezes que um pensamento negativo surgir, substitua por uma lembrança de algo pelo qual você pode ser grato. Isso vai mudar a forma como você enxerga a vida e fortalecer sua mente contra a ansiedade e o medo. A disciplina da mente é como construir uma casa. Primeiro você coloca os alicerces, depois ergue as paredes, depois coloca o telhado. Não dá para fazer tudo de uma vez, mas se você perseverar, logo a construção estará pronta. Assim também é com sua vida.
Cada vez que você escolhe pensar de acordo com a verdade de Deus, você está colocando mais um tijolo em uma estrutura firme que ninguém pode derrubar. Até aqui você entendeu que disciplinar sua mente é a base para vencer as batalhas internas. Mas talvez ainda esteja se perguntando: como isso se aplica às situações concretas da minha vida? É aqui que começamos a trazer essa verdade para áreas práticas. Porque não adianta apenas conhecer os princípios, é preciso vivê-los no dia a dia. Pense, por exemplo, nos seus relacionamentos. Quantas discussões poderiam ser evitadas se você filtrasse seus pensamentos antes de falar? Muitas vezes você reage com raiva porque deixou que ideias precipitadas ocupassem sua mente. Mas, se antes de responder você parar para pensar no que é verdadeiro, justo e amável, como diz Filipenses 4:8, suas palavras serão diferentes. E palavras diferentes constroem resultados diferentes. Outro campo em que a disciplina mental é essencial é na forma como você administra suas finanças. Quantas pessoas tomam decisões movidas pela ansiedade, gastam o que não podem, compram para impressionar os outros e depois ficam endividadas? Tudo começa na mente. Quando você aprende a controlar seus pensamentos, você também aprende a controlar seus desejos e prioridades. A palavra diz em Provérbios 21:5: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa à pobreza. Ou seja, quem disciplina a mente para planejar, para esperar e para agir com sabedoria, colhe prosperidade. Mas quem se deixa levar pela impulsividade sofre as consequências. Agora pense nos seus sonhos. Quantas vezes você desistiu de algo porque achou que não era capaz? Talvez você já tenha deixado um projeto de lado porque a sua mente estava convencida de que não daria certo. Mas a verdade é que grandes conquistas sempre começam na mente de alguém que acreditou. José, por exemplo, teve sonhos que pareciam impossíveis, mas ele não deixou que a escravidão ou a prisão apagassem aquilo que Deus havia colocado dentro dele. Sua mente estava firmada na promessa, e foi isso que o levou a se tornar governador do Egito. E aqui está uma lição poderosa. Seus sonhos só permanecem vivos se sua mente for treinada para protegê-los. Caso contrário, as circunstâncias e as opiniões alheias vão apagá-los pouco a pouco. Disciplinar a mente é também aprender a silenciar as vozes que dizem que não vai dar certo e focar na voz que te chama para seguir em frente. Outro ponto que muitas vezes você esquece é o cuidado com o corpo. Parece estranho falar disso em um vídeo sobre a mente, mas a ligação é direta. Uma mente disciplinada leva você a cuidar melhor da sua saúde. E um corpo saudável ajuda sua mente a funcionar de forma equilibrada. Há pessoas que negligenciam o descanso, o sono, a alimentação e depois se perguntam por que vivem exaustas e ansiosas. Muitas vezes, a disciplina mental começa com pequenas escolhas. Dormir na hora certa, organizar a rotina, dedicar tempo à oração e à leitura da palavra. Esses hábitos fortalecem sua mente mais do que você imagina. Mas não pense que disciplinar sua mente significa viver uma vida dura, sem alegria. Pelo contrário, significa aprender a direcionar seus pensamentos para o que realmente importa, deixando de lado preocupações inúteis e pesos que não precisam ser carregados. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando você entrega suas preocupações a Ele, sua mente encontra descanso e paz. Talvez você esteja se lembrando agora de situações recentes em que sua mente tentou te sabotar. Situações em que você sabia o que deveria fazer, mas o medo, a dúvida ou a ansiedade foram mais fortes. Isso acontece com todos, mas você não precisa aceitar que será sempre assim. Cada dia é uma nova oportunidade de escolher um padrão diferente. E lembre-se, não existe neutralidade nos pensamentos.
Ou você alimenta sua mente com a verdade, ou ela será alimentada por mentiras. Ou você decide se encher da palavra, ou o mundo vai encher você de preocupações e ilusões. A escolha é diária, e é essa escolha que define se você será alguém que apenas sobrevive às circunstâncias ou alguém que vive plenamente o propósito de Deus. Agora quero propor algo prático. Pense em uma área específica da sua vida em que você mais sente dificuldade de disciplinar sua mente. Pode ser no medo do futuro, na insegurança em relacionamentos, na preocupação com dinheiro ou na forma como você enxerga a si mesmo. Identifique essa área e escreva em algum lugar, talvez em um caderno ou até mesmo nos comentários, um versículo que vai servir como escudo contra os pensamentos negativos relacionados a isso. Essa prática vai fortalecer você, porque sempre que os pensamentos ruins aparecerem, você terá uma verdade para declarar contra eles. Até aqui, você já compreendeu que disciplinar sua mente não é apenas uma questão espiritual, mas uma prática que envolve cada detalhe da sua vida. Agora é o momento de aprofundar ainda mais esse entendimento, porque a mente disciplinada não apenas controla pensamentos, mas também direciona atitudes e transforma ambientes. Quando sua mente está alinhada com a verdade de Deus, sua presença passa a irradiar paz e esperança, influenciando positivamente todos ao seu redor. Pare e reflita. Quantas vezes você já esteve em um ambiente pesado, onde as pessoas só falavam de problemas, reclamações e tragédias? É como se o ar ficasse denso, trazendo desânimo. Agora imagine a diferença quando entra alguém que carrega fé, palavras de ânimo e pensamentos firmados em Deus. Essa pessoa pode não ter resolvido todos os seus problemas, mas a disciplina mental a torna uma fonte de luz em meio à escuridão. Esse é o efeito de uma mente bem treinada. Ela não apenas muda sua vida, mas começa a transformar os lugares onde você passa. Lembre-se do que está escrito em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando sua mente está firme na palavra, suas ações refletem isso. Pessoas começam a notar a diferença na sua forma de falar, de reagir e de lidar com os desafios. E isso abre portas para que você compartilhe sua fé, não por imposição, mas pelo testemunho da sua vida. Mas atenção, disciplinar sua mente não significa que você nunca mais terá lutas internas. Pelo contrário, significa que você vai aprender a enfrentá-las de maneira madura. Pense em um atleta que treina diariamente. Ele continua sentindo cansaço, dor e até mesmo vontade de desistir, mas sua disciplina o faz continuar até conquistar a vitória. Assim também é você. A cada dia que escolhe vigiar seus pensamentos, você se torna mais forte e resistente. Talvez você esteja enfrentando pensamentos de fracasso repetidamente, como uma voz constante dizendo que você não vai conseguir. A boa notícia é que você pode reprogramar sua mente. A neurociência moderna comprova algo que a Bíblia já ensinava há séculos. Nossos pensamentos moldam nossos caminhos. Em 2 Coríntios 10:5 está escrito: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, você tem autoridade espiritual para decidir quais pensamentos permanecerão em sua mente. Isso é um exercício diário, e quanto mais você pratica, mais natural se torna. Outra prática poderosa para disciplinar a mente é a meditação na palavra de Deus. Não se trata de uma prática vazia, mas de um exercício consciente de repetir e refletir nos versículos até que eles se tornem parte de você. Quando Josué assumiu a liderança do povo, Deus lhe disse em Josué 1:8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Meditar na palavra é ocupar sua mente com a verdade, até que ela seja sua resposta natural em qualquer situação. E é exatamente isso que vai moldar suas escolhas. Quando sua mente está cheia de promessas, você não se deixa enganar por atalhos fáceis, por ofertas que parecem boas, mas te afastam do propósito de Deus. Você começa a discernir melhor o que é certo e o que é apenas aparência. Isso evita que você caia em armadilhas emocionais, financeiras ou espirituais. Além disso, uma mente disciplinada aprende a descansar. Parece contraditório falar em descanso quando falamos de disciplina, mas é um descanso diferente. É o descanso da confiança. Em Salmos 4:8 está escrito: "Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro." Uma mente disciplinada não carrega preocupações desnecessárias para a cama, mas entrega a Deus e confia que Ele está cuidando. Esse tipo de descanso renova suas forças e te prepara para viver cada dia com mais clareza e sabedoria. Agora quero que você imagine sua vida daqui a alguns meses, se começar a aplicar tudo isso de forma prática. Imagine acordar com pensamentos de gratidão, enfrentar problemas com serenidade, tomar decisões com confiança e deitar à noite em paz. Imagine ser reconhecido como alguém que transmite fé e esperança em qualquer lugar que passa. Isso não é uma fantasia distante, mas um resultado real de quem decide disciplinar sua mente pela verdade de Deus. Não se esqueça, a disciplina mental não é construída em um único dia, mas sim em uma jornada constante. Cada passo que você dá, cada escolha que faz, cada pensamento que decide alinhar a palavra, tudo isso vai acumulando força dentro de você. Essa constância é que vai te levar a uma vida sólida, sem altos e baixos, mas firmada em Deus. Agora que você já compreendeu a profundidade e a importância de disciplinar a mente, precisamos avançar para um ponto que talvez seja o mais desafiador de todos: proteger os limites do coração contra as influências externas. Muitas vezes, você pode estar lutando internamente para manter seus pensamentos firmes, mas esquece que o ambiente em que está inserido também exerce um peso enorme sobre a forma como pensa e sente. É impossível manter uma mente disciplinada se você se expõe continuamente a vozes, conteúdos e pessoas que alimentam exatamente o contrário do que você está tentando construir. A Bíblia nos orienta em Provérbios 4:23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa instrução é clara e direta. Seu coração, que inclui sua mente, emoções e vontades, é o centro da sua vida. Se ele estiver mal alimentado, toda a sua vida refletirá isso. Por isso, é essencial vigiar os portais que dão acesso a ele: seus olhos, seus ouvidos e suas palavras. Pense por um instante no que você consome diariamente. As conversas que escuta, as notícias que lê, os vídeos que assiste, as músicas que coloca em seus ouvidos, tudo isso forma uma dieta invisível para sua mente. Se a sua alimentação espiritual é feita apenas de conteúdos vazios, pessimistas ou imorais, não há como esperar que sua mente produza pensamentos saudáveis. É como tentar cultivar flores em um solo envenenado. Não importa o quanto você regue, elas não vão florescer. Um dos grandes perigos da atualidade é a quantidade de distrações que competem pela sua atenção. O inimigo sabe que não precisa necessariamente te destruir de uma vez. Basta te ocupar com tantas vozes que você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Quantas vezes você já percebeu que passou horas rolando uma tela, consumindo informações inúteis, e no final do dia se sentiu vazio, cansado e até ansioso? Isso não é por acaso. Sua mente é como um campo fértil, e cada coisa que você permite entrar ali é uma semente.
o que você semeia em excesso é exatamente o que vai colher. É aqui que entra a disciplina de selecionar o que realmente merece espaço dentro de você. Não significa viver isolado do mundo, mas aprender a filtrar. O apóstolo Paulo nos dá um guia poderoso em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse versículo é como um filtro divino para nossa mente. Pergunte-se: isso que estou assistindo, ouvindo ou repetindo se encaixa nessas qualidades? Se não, não vale a pena ocupar espaço em você. Outro ponto importante é aprender a se posicionar diante das pessoas que alimentam a negatividade. É claro que não podemos controlar o comportamento dos outros, mas podemos escolher até que ponto suas palavras e atitudes terão influência sobre nós. Se alguém insiste em trazer fofocas, críticas ou pensamentos destrutivos, você tem o direito de limitar essa convivência ou, no mínimo, de não permitir que essas sementes germinem dentro de você. Não absorva aquilo que não edifica. Essa vigilância não é fácil, mas ela é essencial. Uma mente disciplinada exige coragem para dizer não a certas distrações, amizades e conteúdos. Lembre-se de Daniel, que mesmo vivendo em uma cultura pagã, decidiu em seu coração não se contaminar. Daniel 1:8. Essa decisão interior o fortaleceu para manter-se firme em meio à pressão. E o resultado foi que ele se tornou um dos homens mais influentes da sua época, sem abrir mão da sua fé. Agora reflita comigo. Como seria sua vida se durante os próximos 30 dias você decidisse colocar em prática esse filtro espiritual e mental? Como seria se você trocasse músicas que te deixam vazio por louvores que fortalecem sua fé? Se trocasse horas de notícias negativas por momentos de leitura bíblica ou boas conversas? Se, ao invés de alimentar fofocas, você usasse suas palavras para incentivar e abençoar alguém? A mudança não viria apenas dentro de você, mas também seria percebida por todos ao seu redor. Além disso, proteger sua mente também significa desenvolver disciplina no que você fala. Suas palavras são fruto dos seus pensamentos, mas também retroalimentam sua mente. Quando você fala continuamente coisas negativas, está reforçando dentro de si uma mentalidade derrotada. Já quando declara a palavra de Deus e profere vida sobre as situações, está fortalecendo sua própria fé. Por isso, pratique substituir queixas por declarações de confiança, críticas por palavras de gratidão e medo por confissões de esperança. Esse processo de vigilância e disciplina precisa ser constante. O inimigo não vai desistir facilmente, mas cada vez que você escolhe filtrar o que entra em sua mente, você se fortalece ainda mais. É como treinar um músculo. No começo dói, parece difícil, mas com o tempo se torna natural. E quando perceber, você já não terá mais prazer em conteúdos que antes consumia sem pensar. Sua mente terá sido moldada para preferir aquilo que edifica, aquilo que aproxima de Deus. É nesse ponto que a disciplina da mente se transforma em estilo de vida. Você não apenas resiste ao que é ruim, mas começa a desejar intensamente o que é bom. Sua mente passa a ter prazer em ouvir a palavra, em orar, em se edificar com conteúdos saudáveis. Isso não é religiosidade, é maturidade espiritual. É sinal de que sua mente está sendo renovada, como diz Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, eu quero te convidar a fazer um exercício prático. Durante essa semana, escolha conscientemente um conteúdo, hábito ou influência que você sabe que não está te edificando e substitua por algo que alimente sua fé.
Pode ser trocar uma série por momentos de leitura bíblica, substituir músicas por louvores ou reduzir a quantidade de tempo em redes sociais para passar mais tempo em oração. Anote os resultados e observe como sua mente vai reagir. Essa simples mudança pode parecer pequena, mas é assim que a disciplina mental é construída. Um passo de cada vez, um filtro ativado a cada decisão, um não para as distrações e um sim para aquilo que traz vida. Chegando até aqui, você já percebeu como a disciplina da mente, a renovação do coração e a confiança na palavra de Deus formam a base para uma vida diferente. A jornada não foi apenas sobre entender conceitos, mas sobre aplicá-los ao seu dia a dia. Uma mente que antes era refém do medo, agora pode se revestir de coragem. Um coração que antes era carregado de culpas pode encontrar paz. Uma vida que parecia sem direção pode ser iluminada pela verdade. E tudo isso não vem de esforço humano isolado, mas do Espírito Santo que guia cada passo, quando você abre espaço para ele agir. O apóstolo Paulo declarou em Romanos 12:2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a promessa e também o desafio. Não aceitar os padrões que o mundo tenta impor, não se deixar dominar por pensamentos tóxicos, não viver preso ao que machuca. A verdadeira libertação está em experimentar essa renovação. Não é uma mudança superficial, mas algo profundo, que reflete no modo como você lida com pessoas, com problemas e até com você mesmo. Quando você disciplina a sua mente, começa a perceber as coisas com mais clareza. Problemas que antes pareciam muralhas intransponíveis se revelam apenas como pequenas pedras no caminho. O que antes causava ansiedade passa a ser enfrentado com confiança. Você já não reage mais de forma impulsiva, mas age com sabedoria. Isso não significa que os desafios desaparecem, mas significa que você está preparado para vencê-lo. A diferença entre cair e se levantar não está apenas nas circunstâncias, mas na forma como você as interpreta e as enfrenta. Muitos homens e mulheres de fé enfrentaram momentos sombrios, mas o que os sustentou foi essa renovação interior. José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, poderia ter se afundado em amargura. No entanto, ele manteve a mente firme em Deus, e no final sua história se transformou em vitória. Gênesis 50:20. Davi, perseguido por anos, não deixou que o ódio o consumisse. Pelo contrário, ele escrevia salmos que até hoje inspiram a humanidade. Esses exemplos não são apenas histórias distantes, são lembretes vivos de que quando você alimenta sua mente com a verdade, a sua vida também floresce. Talvez você tenha vivido situações em que a mente parecia ser um inimigo, jogando contra você, repetindo acusações, lembrando dores antigas ou criando medos que nem existiam. Isso não precisa continuar. A cada dia, quando você busca a presença de Deus, quando medita nas Escrituras, quando escolhe agradecer em vez de murmurar, a sua mente vai sendo educada. É como um campo que precisa ser cultivado. Se você planta sementes boas, os frutos serão bons. Se você deixa ervas daninhas crescerem, elas sufocam a colheita. Por isso, escolha conscientemente o que você vai deixar entrar na sua mente. Palavras negativas, críticas destrutivas e notícias que só trazem pânico podem se tornar pesos que te arrastam para baixo. Mas quando você enche a mente com louvor, oração e promessas, tudo muda. Filipenses 4:8 nos orienta claramente. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Esse é o filtro que você precisa aplicar diariamente. E não pense que isso é algo inatingível ou reservado apenas a líderes espirituais.
É para você que talvez enfrente um trabalho exaustivo, uma rotina cansativa, um lar cheio de responsabilidades. É para você que carrega batalhas internas, que sorri por fora, mas luta por dentro. É para você que já tentou tantas vezes mudar e não conseguiu sozinho. A boa notícia é que você não precisa lutar sozinho. Deus não apenas te chama para mudar, Ele te dá os recursos para isso. Ao final desta caminhada, a pergunta que fica é: você deseja viver uma vida de escravidão aos velhos pensamentos ou deseja caminhar em liberdade? A transformação não acontece de uma vez, mas passo a passo, como uma obra que vai sendo construída. Cada versículo memorizado, cada oração feita com sinceridade, cada escolha de rejeitar um pensamento negativo é um tijolo colocado nessa construção. Com o tempo, você olhará para trás e perceberá que já não é mais o mesmo. Por isso, não desista. Se tropeçar, levante. Se sentir fraqueza, ore. Se parecer difícil, lembre-se de que Deus é fiel e não abandona você. Como está escrito em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é pessoal, é para você, aqui e agora. Antes de encerrar este vídeo, quero abrir o coração com você. Se essa mensagem falou contigo, se em algum momento você se sentiu abraçado por Deus através dessas palavras, eu quero te convidar a continuar essa jornada conosco. Inscreva-se no canal, não apenas como quem aperta um botão, mas como quem decide fazer parte de uma família de fé. Aqui, cada vídeo é preparado para fortalecer sua caminhada e para te lembrar de que você nunca está sozinho. E eu quero pedir algo especial. Compartilhe nos comentários a sua história. O que você já viveu que mostra a transformação de Deus na sua mente e na sua vida. Ou, se você ainda está no começo desse processo, compartilhe o que você deseja alcançar. Quais lutas você enfrenta, quais promessas você está segurando com fé. Esse espaço de comentários não é apenas uma caixa de texto, é uma comunidade. E a sua experiência pode inspirar alguém que esteja precisando de uma palavra hoje. E por fim, me diga também o que você aprendeu neste vídeo. Qual foi a frase, o versículo ou a reflexão que mais mexeu com você? Quando você compartilha isso, além de reforçar o aprendizado dentro de você, também ajuda outras pessoas a enxergarem a beleza da transformação que Deus pode operar. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde a sua mente e o seu coração. Filipenses 4:7. Você não está sozinho. A sua vida pode ser transformada e a sua mente pode ser renovada a cada dia.